Graça e paz a todos. Primeiramente, bom dia a todos. Vamos orar para dar início à nossa aula. Senhor Deus, te agradeço porque nós podemos estudar a Bíblia mais uma vez. Te agradeço porque o Senhor nos deu essa instrução, esse alimento espiritual nas Escrituras, e hoje vamos estudar sobre a tentação do Senhor Jesus no deserto. Queremos aprender sobre como resistir à tentação, queremos aprender como o Senhor resistiu e como o Senhor venceu sobre o inimigo, e queremos nos aproximar do Senhor Jesus por meio desse estudo. Nós queremos exaltar o seu santo nome e queremos glorificar ao Senhor Jesus e ao nosso Deus por tudo aquilo que o Senhor fez e nos foi revelado nas Escrituras. Abençoe a classe das crianças também, em nome de Jesus, amém. Então é isso, hoje, tentação de Jesus. Você tem essa tentação de Jesus descrita nos livros de Mateus, de Marcos e de Lucas, e eu vou começar com Marcos. João não fala desse período, né, desse evento, mas vamos ler Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13, é o relato mais curto da tentação de Cristo. Vamos começar com ele, Marcos 1, versículos 12 e 13, e depois eu vou ler e acompanhar por Mateus e por Lucas, que são mais detalhados, né? Geralmente você vai ver que o Marcos é o evangelho mais curto dos quatro, e é o que ele faz um resumo assim, bem resumido da vida de Jesus, né? Então, Marcos 1, 12 e 13, logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então, é só isso que ele diz. Depois a gente vai falar de Jesus voltando para Galiléia. Ele começa dizendo, logo o Espírito o impeliu para o deserto. Esse logo aqui quer dizer logo depois do batismo, né? Ele fala nos versículos anteriores do batismo de Jesus, que nós estudamos semana passada, e logo em seguida, esse logo eu não sei se é no mesmo dia, se é no dia seguinte, mas assim, logo ele foi, assim, pouco depois do seu batismo, ele foi para o deserto, impelido pelo Espírito, né? O Espírito Santo o levou ao deserto, o conduziu, o direcionou aí para o deserto, né? E diz que ele esteve 40 dias tentado por Satanás. Ele não conta quais são as tentações, ele não fala quantas tentações são. Você lendo aqui, você pensa que, e corretamente você conclui que ele esteve sendo tentado durante 40 dias, não foi só no último dia que ele foi tentado. E aí ele vivia entre as feras e anjos. Então tem Satanás, Jesus, feras e anjos no deserto. Não se sabe a localização deste deserto, provavelmente era um deserto ali a sudeste de Jerusalém, mas sabemos, né? Pode ser um deserto da Arábia, pode ser outro deserto, mas você tem aí Jesus sendo tentado no deserto por Satanás. E eu vou trazer nessa aula algumas perguntas, procurar responder essas perguntas para os irmãos, e vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? Em princípio, veio Satanás tentando, ele foi tentado por Satanás. O que significa ser tentado? Por que tem esse nome tentar? O diabo foi tentar Jesus. Tentar, por que tentar? O que significa tentar? Ele tentou fazê-lo pecar. Não, tentar quer dizer assim. Mas está correto, está certo. Se você for olhar a palavra no hebraico, tentar é tentar e é tentar. É a mesma palavra. Para tentação e tentativa. É a mesma palavra. Por quê? Porque o diabo vai tentar fazer Jesus pecar. E é daí que a gente tira a palavra. Depois a gente adaptou para tentação, né? Tem tentativa, que é uma coisa, e tentação, que é outra, mas a origem é a mesma. A origem lá no hebraico é o peiratzo, que é esse tentar, significa tentar ou testar.
Eu vou testar ele ou eu vou tentar derrubar ele. Daí a gente tem a palavra tentação. E aí a gente, no português, trouxe para um significado particular, né? Que é tentação é uma coisa e tentativa é outra. Mas a origem é a mesma. O diabo foi tentar derrubar Jesus, né? Por que o Espírito... Não vou responder agora, tá? Vou só lançar umas perguntas. Por que o Espírito impeliu Jesus para o deserto? Marcos não fala, só fala o Espírito que impeliu Jesus para o deserto. Por que o Espírito impeliu Jesus para o deserto? Depois, fala que Satanás tentou Jesus. Por que Satanás tentou Jesus? Existia a possibilidade de Jesus cair em tentação e pecar? Será que existia essa possibilidade? Por isso o diabo foi lá tentar, né? Será que ele tinha chance de pecar? Eu acho que não. Por isso mesmo que eles vão insistir. Então o irmão acha que não. Não teve sucesso, com certeza ele não teve sucesso, né? A gente vai ver aí o porquê disso, também acho que não. Não tinha essa possibilidade, mas será que Satanás então foi perder o tempo dele, né? Deus pode ser tentado pelo mal? Essa é uma outra pergunta, né? É possível tentar Deus para o mal? Acho que pode. O povo no deserto tentou. Então aí tem algumas coisas que a gente tem que comparar, que o povo no deserto tentou. A gente vai ver esses textos aqui. Por outro lado, o Tiago diz que Deus não pode ser tentado para o mal. E a gente tem que ver isso aí também, como é que funciona, né? Mas então, a pergunta lançada aí para os irmãos pensarem: Deus pode ser tentado pelo mal? O que eu aprendo sobre as nossas tentações, olhando para a tentação ou as tentações de Cristo, né? Vamos pensar sobre isso. Primeiro, como é que a tentação acontece conosco, né? A gente conhece tentação de perto, né? Nós conhecemos tentação, nós temos contato com o tentador, mesmo sem perceber, muitas vezes o tentador está nos tentando. Então nós sabemos como o tentador age, nós sabemos como a tentação nos afeta, porque somos tentados todos os dias. Tiago, que eu já mencionei aqui, fala sobre a tentação do cristão. Então, vamos olhar um pouco para a tentação do cristão e depois pensar como é que era a tentação de Jesus e qual era a diferença. Tem uma diferença entre a tentação do cristão e a tentação de Jesus. Vamos ver qual é essa diferença. Oi. Será que Satanás sabia que Jesus não ia cair, né? Tinha uma natureza humana ali, né? Então, talvez o diabo não tivesse um conhecimento pleno de como funcionava a encarnação de Jesus, né? E ele foi tentar. Eu nunca vi Deus homem, né? O diabo também nunca viu um Deus homem, como que Deus se comporta quando ele se encarna e se torna humano. Então ele foi tentar, né? É uma possibilidade, que ele não sabia o que iria acontecer. Ele não sabe todas as coisas de fato, então ele foi lá tentar, né? Como é que a tentação acontece conosco? Como, por exemplo, eu estou ali preparando o meu estudo bíblico, estou ali, a Bíblia, o caderno, o computador, e o computador é uma tentação, porque o computador é uma distração, né? Eu estou com ali links abertos para consultar a Bíblia, mas também eu posso acessar um Facebook, e às vezes a gente faz isso, a gente desvia a atenção e começa a se distrair. Essas distrações podem ser pecaminosas ou não, né? Se você for olhar uma coisa errada, é pecaminoso. Às vezes não é uma coisa errada, é só uma notícia. Eu vou querer ver umas notícias aqui, ou vou querer bater papo com alguém. Não é pecado, só que naquele momento talvez seja pecado, porque é hora de você se concentrar para preparar um estudo bíblico, não é hora de você ficar distraindo. Quando você vê, você perdeu ali 5 minutos e dispersou sua mente, quando você devia estar concentrado. Então, é uma tentação. De onde veio essa tentação? Ela veio da minha mente, de minhas experiências passadas com o computador. Por quê? Eu tenho uma memória de que eu sei que se eu entrar em tal site, tal página da internet, eu vou ter uma distração ali que me agrada. Então, vem uma tentação de dentro, de um pensamento, de uma memória que eu tive, que eu vou lá acessar. Ou então,
Se você teve experiências com páginas anticristãs, vamos colocar assim, né, imorais, por exemplo, você pode ser tentado baseado numa memória antiga de algo que você acessou, que não devia ter acessado, não devia ter olhado no passado. Você vai ter uma vontade de olhar. Está ali dentro. Está guardado. Essas coisas você nunca vai esquecer, tá? O negócio é você não experimentar. Se você experimentar, você não vai esquecer. Mesmo que você tente, você queira esquecer, está armazenado ali na sua cabeça e o tentador vai usar aquilo um dia para te atrapalhar, né? Certas memórias, ou talvez eu possa dizer até todas as memórias, não são definitivamente apagadas da sua mente, e algumas são mais difíceis. O meu telefoninho também estava aparecendo umas coisas absurdas lá. Foi igual você que estragou lá com Às vezes é uma benção quando estraga. Coisas que não deviam aparecer, né? Às vezes você não sabe quem usou aquele telefone, né? Às vezes é seu, você usa, mas de repente alguém usou, né? E acessou alguma coisa que não devia. Acho que vem da internet também. Vem da internet. Então, são tentações. Elas vêm do sistema que te tenta, né? Ele é montado para te tentar, e ela vem de dentro de você também. E o tentador, que é Satanás, ele usa isso sem você perceber ou sem você saber como, né? Você não tem assim, como Jesus teve aqui, Satanás falando com ele diretamente, né? Satanás fala. Geralmente não é assim que vai acontecer com você. Você não vai ouvir uma voz, não vai ter uma aparição de um demônio ou de Satanás na tua frente para te tentar. Não vai acontecer assim. Você vai ter algo vindo de dentro de você. E eu não sei te dizer exatamente como Satanás usa isso para te tentar, né? Não sei como ele sugere coisas na sua mente. Mas a Bíblia diz que ele é o tentador e que ele faz isso. Mas tem algo que Tiago fala que vem de dentro de você. Tiago capítulo 1. Então, essas distrações que podem ser lícitas, elas podem ocupar um tempo que não lhes pertence, né? O seu tempo da meditação não é um tempo dessa distração. E de forma que, em vez de você controlar aquele acesso à informação de uma internet, ela está te controlando. Quando isso acontece, começa a acontecer uma idolatria. Quando, em vez de eu controlar a internet começa a controlar a mim, o meu tempo, né? E começa a desviar-me do tempo que deveria ser devoto a alguma coisa. Se é a internet que está te controlando, não é você que está controlando a internet, então é uma idolatria. A idolatria é você começar a servir a internet em vez da internet servir você. Então isso é uma idolatria. Todos nós estamos sujeitos a ela, né? Devemos vigiar. Tiago 1, versículos 13 a 15. Pode abrir tua Bíblia. Tiago 1, 13 a 15 fala bastante sobre este assunto. Eu vou ler alguns textos assim antes de entrar na leitura da tentação, voltar na leitura da tentação de Cristo lá em Mateus e Lucas, tá? Então, Tiago fala assim: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, ele diz aqui, já que Deus não pode ser tentado pelo mal, alguma coisa que eu tinha perguntado no começo, Deus pode ser tentado pelo mal? No princípio, Tiago diz que não. Por outro lado, você tem Jesus sendo tentado no deserto e você tem o povo tentando a Deus também no deserto, né? No Êxodo, né? Mas Tiago está dizendo, afirmando que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele também não tenta ninguém. Vamos pensar sobre essas coisas, mas inicialmente nós temos aqui: Deus não tenta ninguém, Deus não é tentado por ninguém. Somos todos tentados por nossas cobiças, ou seja, as nossas luxúrias, nossos desejos carnais é que nos tentam. Aqui ele não menciona o diabo, engraçado, né? Ele não fala do Satanás aqui, está falando da carne. A carne te tenta, né? Sabemos por outras passagens que o diabo também tenta, mas aqui Tiago focou no seu interior, né?
O pecado é ceder a essa cobiça, você dá lugar à cobiça, isso vai te levar à morte, né, que pode ser até a morte física, dependendo do caso. Então você tem aí a sequência de como nasce o pecado no coração de alguém, vem da sua própria natureza, vem de dentro, né? Vem de dentro de você, sua cobiça vai te tentar. Você é o seu tentador, engraçado isso, né? Você é o seu próprio tentador, o seu eu interior é o seu tentador. E o tentador externo, que é Satanás, vai usar isso aí também, né? Em parceria com a sua carne está o diabo, né? O diabo é parceiro da sua carne contra o seu espírito e o espírito de Deus. Tá. Se Deus não tenta ninguém, por que é que ele colocou uma árvore proibida no Éden? Isso não é uma tentação? Né? Por que ele colocou uma árvore proibida no Éden? Se Deus não tenta ninguém, por que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto? Diz Mateus que é para ser tentado pelo diabo. A primeira pergunta é essa: se Deus não tenta ninguém, por que essas coisas acontecem? Segunda pergunta: se Deus não é tentado, então como é que Jesus foi tentado se Jesus é Deus? Se somos tentados pela nossa cobiça, isso significa que Jesus tinha cobiça? Jesus tinha alguma luxúria ou desejo carnal? Não. Jesus era sem pecado, sem natureza pecaminosa, concebido sem pecado. O único que tem definitivamente a Imaculada Conceição é Jesus, não é Maria. Mas Jesus sim, ele tem Imaculada Conceição, ele foi concebido sem pecado. Então, como é que eu entendo a tentação de Jesus à luz do que Tiago fala, que a tentação vem da cobiça? Vamos pensar nessas perguntas aí. Primeiro, se Deus não tenta ninguém, por que ele colocou uma árvore proibida no Éden? Bom, possibilitar a queda, isso possibilita a queda do homem. Colocar uma árvore ali, ele falar não coma, isso possibilitou a queda do homem. Mas isso não é em si uma tentação. Isso não é uma tentação. Seria uma tentação se Deus colocasse a árvore e falasse para Adão: que tal comer daquela árvore, né? Isso é uma tentação. Mas não foi ele que fez isso, foi o diabo, a serpente. Então, ele possibilitou a queda, sim. Ele deu uma opção para o homem escolher pecar. Mas isso, tecnicamente, isso não é uma tentação. A árvore não é uma tentação. A tentação é a insinuação da serpente, como da árvore proibida. A árvore é só uma coisa para você não comer, né? A tentação é o desejo, a tentação é a sugestão, isso é uma tentação. A árvore é simplesmente para o homem escolher: quero obedecer a Deus ou não quero obedecer a Deus. Deus não obrigou o homem a obedecer a Deus, ainda deu uma possibilidade do homem manifestar o amor dele a Deus, né? Então essa possibilidade não é. Ele permitiu a escolha a Adão. Se não houvesse a árvore, não haveria escolha, né? O Espírito Santo conduziu Jesus a um lugar em que Jesus foi tentado, mas o Espírito Santo não tentou Jesus. O Espírito Santo não é o tentador. Foi da vontade de Deus que Jesus fosse tentado. Isso eu posso afirmar biblicamente. Foi da vontade de Deus que Jesus fosse tentado, mas Deus não tentou Jesus. Deus simplesmente falou: agora você vai no deserto e você vai ser tentado pelo diabo. Mas o diabo é que produz a tentação. Deus não pode tentar ninguém para o mal, e ele não permite nenhuma tentação insuportável. Isso aí 1 Coríntios 10:13 fala, né? Deus não vai permitir que você seja tentado além do que você possa suportar, e junto com a aprovação ele vai mandar também a libertação, ou qual a palavra aqui? Como? O escape. Uma das traduções diz o escape. Então sempre tem um escape. Não existe uma situação de pressão tal, ou de tentação, ou de sofrimento, que você chega ao ponto de dizer: agora não dá, preciso pecar, né? Preciso pecar. Segundo a Bíblia, não existe esta situação, que é impossível o ser humano resistir.
Sempre é possível, sempre existe uma opção, sempre existe um escape. Mas esse escape às vezes exige muita disciplina ou muita coragem, se for a sua vida que está em risco, né? Nega Jesus ou você morre, né? Precisa de coragem. Ou isso é uma tentação e é uma provação, né? Ou então exige caráter, ou exige seja lá o que for, convicção, né? E fé, né? Fé de que Deus está vendo, que Deus está comigo, que Deus vai recompensar os justos e vai castigar os ímpios. Sempre tem, ou aqueles que não forem fiéis. Sempre tem um escape, mas exige fé, exige convicção, exige coragem. E nós não temos sempre isso, por isso caímos, né? É sempre nossa culpa. Mas nunca é culpa de Deus que te tentou acima do que era possível suportar, né? Então, todo ser humano, a não ser Jesus, todos os outros seres humanos caíram muitas vezes ao longo da sua vida. Sempre por sua própria culpa, né? Sempre por baixarem a guarda, sempre por escolherem pecar, ou sempre, às vezes, por sem saber que era pecado. Você pode pecar por ignorância também, não deixa de ser pecado, né? Continua sendo. A consequência perante Deus é menor, né? A consequência é mais severa se você peca conscientemente, sabendo que é pecado. Mas pecar sem saber que é pecado também é pecado, né? Também traz consequências negativas para a sua vida, né? Todo pecado tem consequências, né? Pode pensar assim, imagina um pai que vai educar os seus filhos, e ele não ensina para os filhos que é pecado ter relações antes do casamento, por exemplo. O filho não sabe, aí ele pecou, culpa do pai, né? Mas não deixa de ter consequências na vida do filho, ele vai ter suas consequências, né? Agora, você andou por caminhos que trazem consequências, né? Negativas. Bom, enfim, então temos isso daí. O segundo ponto é, se Deus não é tentado, como é que Jesus foi tentado, né? O Tiago falou que Deus não pode ser tentado para o mal. Bom, Deus não é tentado, então, por que é que existe aquele mandamento de Deuteronômio 6,16? Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Vamos ver Deuteronômio 6,16? Tem um contexto ali que vai nos apontar qual que é a situação. Deuteronômio 6,16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Bom, primeiro tem que saber o que é tentar Deus, né? Eu sei o que é tentar o homem, né? O meu coração me tenta derrubar. O que é tentar Deus? Como é que eu posso tentar derrubar Deus, né? Uma coisa assim que não faz muito sentido, né? Ele é o Todo-Poderoso. Como é que eu poderia tentar derrubar Deus? Mas se existe um mandamento para eu não fazer isso, é sinal que é possível fazer. Aí eu tenho que pensar, bom, Tiago diz que Deus não pode ser tentado para o mal, quer dizer, não dá para ser tentado Deus, mas Deuteronômio diz para eu não tentar Deus, nem tente isso, né? Então é sinal que é possível tentar Deus, né? É possível tentar Deus, mas Tiago diz que não é possível. Então, como é que nós podemos entender isso? Para entender isso aí, a gente vai ter que seguir o texto aqui que diz que houve uma tentação em Massá. Bom, se houve uma tentação, então é possível tentar Deus. Primeira coisa que eu tenho que entender aqui para entender junto com o Tiago. O texto de Deuteronômio diz que isso já aconteceu, Deus já foi tentado. Então, o que Tiago está falando não é que é impossível alguém tentar Deus. É impossível Deus ceder à tentação. É impossível alguém derrubar Deus com tentações. É esse o sentido de Tiago. Porque tentar assim, falar alguma coisa para Deus, você pode. Tenta tentar Deus para você ver o que acontece, né? Eu vou falar mal de Deus, eu vou botar Deus contra a parede, vou botar Deus à prova, sei lá. Você pode falar bobagens. Ele vai ter suas consequências, né? Não sei quais vão ser as consequências. Mas tentar derrubar Deus você até pode, mas não vai ter efeito, você não vai conseguir derrubar Deus. Eu creio que é isso que Tiago está falando. Olha, é impossível Deus cair numa tentação. Ele não vai tentar ninguém e ele não vai
vai ser tentado, não vai ser derrubado numa tentação. Por isso eu entendo que não era possível Jesus ser derrubado pela tentação. Ele foi tentado pelo diabo, derrubado era impossível. Talvez o diabo não soubesse disso, mas é impossível. Então, você tem, Deuteronômio diz que em Massá Deus foi tentado. Então é possível tentar Deus, mas Deus não é derrotado pela tentação. Vamos ver Êxodo 17. Esse Massá aí vai aparecer nisso. O que é Massá? Massá acontece nisso. Êxodo 17. Tem o 6, né, e o 7. Eu vou ler um pouco antes. Vamos ver que o texto é um pouco longo, eu não vou ler ele inteiro, mas é o Êxodo 17. Vamos ler alguns versículos aqui. Você está em Massá, a congregação de Israel está andando no deserto, saiu do Egito, né? No versículo 1 diz que eles não tinham água para beber. Chegaram num lugar ali, diz que é em Refidim, não tinha água para beber. Não fala Massá aqui, fala Refidim no versículo 1, pelo menos na minha tradução, né? Deserto de Sim, Refidim. Lá o povo não tinha água para beber. Aí o que acontece? Eles vão indo lá, começam a reclamar, né? Versículo 3: tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Aí Moisés vai falar com Deus: esse povo está reclamando e tal. E aí Deus dá uma resposta. Ele fala, versículo 5: então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. Agora não apareceu nada de Massá, né? Apareceu Horebe, apareceu as palavras que aparecem aqui, não apareceu Massá, mas vai aparecer. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então aqui são as águas aí da tentação. Tentaram, então houve, porque tentaram ao Senhor, Deus de Israel. Qual foi a tentação? Tentação foi duvidar do caráter de Deus. Como que Deus pode fazer isso conosco, né? Nós estávamos bem ali no Egito, como que ele faz uma coisa horrível dessas, tirar a gente de lá e matar a gente de sede aqui no deserto? Que Deus é esse? Isso é uma tentação, uma provocação, né? Estão provocando Deus a ira. Então isso também é uma tentação, não é para tentar. E estão questionando o caráter de Deus. E o que mais que ele fala? Matar a gente de sede aqui, né? Botou Deus, meio que Deus na parede. Então, colocando Deus à prova. Será que esse Deus é bom mesmo, né? Tentar também é isso. Tentar a Deus é isso. É colocar Deus à prova. Eu acho que esse Deus não é tudo isso não, porque olha o que ele fez com a gente, né? Isso é um pecado, né? Então, você colocar Deus contra a parede, falar: não, isso, o Senhor não pode fazer isso com a gente. Isso é uma tentação. O povo fez. Então é possível esse tipo de tentação ser dirigida a Deus. Agora, Deus caiu na tentação? Olha, Deus deu água para o povo. Dar água para o povo não é cair na tentação. Deus não mudou o seu caráter, não. Deus usou de misericórdia e deu água para o povo. Isso não é cair em tentação, tá? Não pense que o povo tentou Deus e Deus caiu na tentação porque fez o que o povo queria. Não. O povo vai prestar contas a Deus por aquilo que eles falaram ao longo dos 40 anos do deserto. Mas o fato de Deus dar água para esse povo, Deus provavelmente já ia dar água mesmo. O povo não devia ter falado isso. Deus é misericordioso, ele não ia matar o seu povo de sede no deserto. Ele estava só esperando a hora certa. Só que eles murmuraram, eles tentaram Deus, mas Deus não mudou o seu caráter. Deus agiu conforme a misericórdia, deu água. Mas eles tentaram, isso ficou registrado. Isso aqui é uma tentação, eles vão responder por isso mais tarde, tá? Não confunda esse ato de misericórdia de Deus para com o povo com o cair em tentação. Não, Deus não peca, né? Deus não age errado, mas eles tentaram, eles duvidaram de Deus, né? Bom,
Então temos aqui os primeiros fatos a respeito. Então fica tudo tranquilo. Deus de fato não tenta ninguém. Deus de fato não pode cair em tentação. Jesus sendo Deus, não caiu em tentação e não podia cair em tentação. Jesus tinha cobiça? Não. Jesus não tinha maus pensamentos. Jesus nunca olhou para uma mulher com olhos imorais. Jesus nunca teve um pensamento ruim. Jesus nunca bebeu além da conta. Jesus nunca comeu além da conta, apesar de que os fariseus deram o nome de glutão e beberrão para ele, porque eles queriam depreciá-lo. Mas não, ele nunca cometeu esses pecados. Ele não tinha essas cobiças da carne. Ele era perfeito em espírito, em pensamento, em corpo, em tudo. O Messias é perfeito em tudo, apesar de ter natureza humana. A natureza humana significa que ele tem atributos humanos. Ele precisa descansar, ele precisa comer. Apesar de ficar 40 dias sem comer no deserto, ele precisa comer também, teve fome. Então ele é humano, ele morre, né? Mas ele não tem nada, nenhuma vírgula, nenhuma gota das cobiças que nós temos. Então, de onde vem a tentação? Se Tiago diz que a tentação vem da nossa cobiça, não, essa é a nossa tentação. A nossa tentação vem da nossa cobiça. Do Messias, não. A tentação do Messias foi totalmente externa, foi só o diabo. Ele não tinha nada dentro dele que ia colaborar com o diabo para derrubá-lo. Nós temos essa natureza maldita herdada de Adão, que dá uma rasteira em nós para nos derrubar. O Messias foi tentado em pureza de natureza. Adão também tinha uma natureza pura, inocente antes de cair, tá? Então presta atenção na comparação. O nosso primeiro pai, Adão, o primeiro Adão, né? Ele foi tentado sem ter natureza pecaminosa, mas ele não era Deus, ele não era perfeito, ele tinha possibilidade de cair e caiu, porque quis. O segundo Adão, nosso segundo Adão, o Salvador, de onde nós herdamos a vida espiritual, ele não tinha a natureza pecaminosa como Adão, mas ele era perfeito sendo Deus. Então ele não tinha possibilidade de cair e ele não caiu. Então ele restaura aquilo que Adão perdeu. Adão amaldiçoou a humanidade e nós herdamos essa impureza de Adão. Jesus restaurou, ele venceu a tentação. Isso aqui é como se fosse um Éden para Jesus. Ele é tentado pelo diabo, ele vence o tentador, e não foi a única vez que ele foi tentado, mas ele prova a sua perfeição e redime a humanidade por meio dessa resistência à tentação, né? Então Jesus, sendo o segundo Adão, ele é o perfeito Adão que redime a humanidade daquilo que o primeiro Adão, o do Éden, estragou e amaldiçoou, né? Então, Hebreus 4,15, importante texto sobre a tentação de Cristo. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui você vê por que o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto para ser tentado. Porque ele precisava se mostrar como um sumo sacerdote que, como nós, foi tentado, mas sem pecado. Assim, ele redimiu os filhos de Adão para torná-los filhos de Deus. Ele redime os filhos de Adão para poder torná-los filhos de Deus. Então ele resiste à tentação. Nosso sumo sacerdote sabe o que é ser tentado e ele resistiu à tentação. E ele teve que ser tentado dentro da vontade de Deus. E teve que ser uma tentação muito forte. O plano de Deus foi assim: você vai para o deserto,
fica ali 40 dias sem comer, sendo tentado pelo diabo. Esta era a vontade de Deus para Jesus: ir no deserto, não comer, não beber e ser tentado durante os 40 dias. Oi? Então, esse texto aqui, eu acho que nós também, o Tiago estava falando do nosso pecado, que faz a gente cair na tentação, né? Porque Satanás tentou Jesus e ele não tinha pecado, então não cedeu. Satanás tenta a gente tem pecado, então a gente tem que botar pelo nosso pecado. É uma parceria. Sim, dá para concluir isso, juntando os dois textos, dá para concluir um pouco melhor como que funciona isso, né? Exatamente. Então, era importante Jesus ir para o deserto. Vamos ver como é que foi então a tentação em mais detalhes, a tentação de Cristo no deserto, né? Marcos já falou que havia feras, né? Havia anjos. Mateus e Lucas têm relatos semelhantes, falam das 3 tentações. A ordem das tentações é diferente em Mateus e Lucas. Mateus dá a ordem cronológica: primeiro veio essa tentação, depois essa, depois essa. Lucas é um pouco diferente, ele coloca, Mateus coloca primeiro a do pão, depois de se jogar do templo, os irmãos que conhecem a história sabem do que eu estou falando, e depois de adorar Satanás. Lucas inverte a ordem das outras duas. Lucas coloca se jogar do templo como sendo a terceira que ele menciona, tá? A ordem cronológica é dada por Mateus. Lucas não apresenta na ordem cronológica essas tentações. Então vamos ver Mateus primeiramente. Mateus 4, versículos 1 e 2. Mateus 4, 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem dúvida que foi vontade de Deus. Deus quer que seu filho seja tentado, porque o Espírito o levou para lá para ser tentado. Não é para ele passar ali um tempo sozinho com os animais, porque ele precisa de fazer companhia para os animais. Não, ele foi para ser tentado. Os motivos, já lemos Hebreus 4,15, né? Os motivos são esses. Jesus então foi tentado durante 40 dias. Isso a gente vê o seguinte, a gente tem que ler a comparação aqui dos dois evangelhos. Mateus fala assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ali o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a primeira tentação segundo Mateus. Então, parece que ele ficou 40 dias sem ser tentado, e quando acabou 40 dias ele ficou com fome, e aí veio a primeira tentação. Lendo Mateus parece que foi isso, e de fato esta é a tentação. Essa tentação só veio depois de 40 dias. Mas se nós lemos em Marcos que ele foi tentado durante 40 dias, e nós lemos em Lucas, olha só, compara com Lucas 4, 1 e 2. Lucas 4, 1 e 2 diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, ele acrescenta esse detalhe, né? Jesus estava cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, do batismo, né? E foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Não só ao fim de 40 dias, durante os 40 dias foi tentado pelo diabo. Só que ao final dos 40 dias ele teve fome. Aí vieram talvez as piores tentações. A gente sabe quais foram as 3 últimas tentações, a gente não sabe quais foram as anteriores. Então ele estava sendo tentado durante 40 dias. 40 dias foi tentado pelo diabo. Bem clara a tradução. Eu não sei o grego se é tão claro, mas na tradução em português é bem claro que foi durante 40 dias. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles finalmente teve fome. Demorou para ele ter fome, mas teve 40 dias, né? E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Assim, não parece pecado isso aqui, né? Estou com fome, 40 dias, por que não comer pão? E ele tinha poder, né, para transformar pedra em pão, por que não fazê-lo, né?
qual é o pecado? Porque tentação, a gente já falou isso, é tentar derrubar. Então, essa primeira tentação, eu dei um título para ela assim, para entender a tentação. Coloque sua fome acima da vontade de Deus. Essa é a primeira tentação. Não seria pecado em condições normais Jesus comer pão ou usar seu poder para transformar pedra em pão. Aqui era pecado. Por que era pecado? Porque o Espírito disse para ele: você vai para o deserto para não comer e ser tentado. Então a vontade de Deus determina se é pecado ou não. Neste caso em particular, a vontade de Deus para o seu filho é: não coma. De fato, se ele comesse, ele estaria desobedecendo ao seu pai, porque não era para comer agora. Depois ele podia comer, agora não. E aí o diabo vem na hora da fome mais apertada, 40 dias, né? E ele não tem aqui um efeito sobrenatural sobre Jesus para parar a fome. Ele podia usar os seus poderes de filho de Deus para dizer: olha, ele pode até ressuscitar um morto, né? Por que não parar a fome? Ele põe a mão aqui, ó, não estou mais com fome, pronto. Não vou nem comer pão e nem ficar com fome. Só que Jesus fazia tudo na terra de acordo com a direção do Espírito Santo, conforme a vontade do Pai. Tudo o que ele fazia era em obediência ao Pai. O Pai disse: agora você não vai usar seu poder para não ter fome, você vai ter fome. E aí era para ter fome. Então ele obedecia. E o diabo tenta provocar ele a cair para usar seu poder e não ter fome. Então a tentação é esta. O que é mais importante para você? Matar a tua fome ou fazer a vontade do teu Pai, né? Então, se você tem convicção de que Deus quer que você faça algo e você não faz, isso é pecado. Ainda que não esteja lá escrito na Bíblia: não faça isso ou faça isso. Não está escrito, mas você tem uma convicção forte de que Deus quer que você faça alguma coisa, e você vai lá e faz o contrário. Você está pecando contra a sua consciência. Está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse peca. Aquele que acha que não deve comer e come, esse peca, ainda que você possa comer. Se você peca contra a sua consciência, você está em pecado, né? Você tem uma convicção forte: Deus quer que eu faça isso, eu não faço. Deus não quer que eu faça isso, eu vou lá e faço. Pecado. A sua fome de fazer aquilo é mais forte do que a sua vontade de obedecer a Deus. Você tem fome de quê? Tem que ser, fome primeira tem que ser de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus. E era muito claro para o Filho de Deus aqui que era para ele passar fome nesse momento. Então ele fala para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está citando Deuteronômio 8, 2 a 3, a gente não vai ler aqui. O povo estava com fome no deserto e reclamando, e Deus manda o maná e fala: olha, Deus quis que vocês passassem fome, o texto diz isso. Deus fez vocês passarem fome no deserto, o povo de Israel, para que vocês saibam que nem só de pão viverá o homem. Você não vai morrer se ficar com fome, né? Tem horas que Deus quer até que o crente passe fome. Paulo fala que ele passou fome. Eu sei ter abundância e sei ter fome. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Então tem hora que Deus quer que você tenha fome, e aí para que você saiba que ainda que esteja com fome, você não vai abandonar as suas convicções a Deus. Você não vai fazer como o povo de Israel e amaldiçoar a Deus e reclamar de Deus, não. Você vai aceitar e vai se apegar a Deus ainda mais, né? Oi. Como eu vou saber que é Deus que está querendo que eu tenha fome ou que é o maligno? Isso aí, a Bíblia tem um monte de mandamentos para você saber o que você deve fazer. Outras situações, como por exemplo, passar fome. Eu vou saber, Deus quer que eu passe fome ou é o diabo que quer que eu passe fome? Olha, se você não tem uma direção de Deus para jejuar, por exemplo, não, eu não estou fazendo isso espontaneamente para jejuar e orar, não, é porque eu não tenho dinheiro para comprar comida. Ora, se você não tem dinheiro para comprar comida, ore para que se esforce para conseguir, mas ore para que Deus envie. Mas é a vontade de Deus que você passe por essa necessidade. O diabo até pode usar situações para te prejudicar, mas quem controla a tua vida é Deus, né? Então, quando você perde todas as coisas e não tem o que comer, e você quer comer,
Então é Deus que está permitindo isso sobre a tua vida, né? É Deus que está fazendo isso. Pode até ser consequências de coisas erradas que você fez. Não quis trabalhar, por exemplo, né? Não quis trabalhar, não vai comer, né? Agora é Deus te ensinando alguma coisa. Não quer dizer que se alguém oferecer alguma coisa para ele, não quer dizer que não vai comer. Se alguém te oferecer o pão e aí você não vai comer? Então, pão. Te oferecer algo para comer. Daí você dá graças e come, né? Não. Se você está com fome, pode comer, coma. A não ser que você queira separar um tempo para não comer e orar. Aí é um jejum voluntário. Isso aí está no seu controle. Aí, diante de Deus, você vai tomar a sua decisão. A segunda tentação, eu fechei aqui, mas a segunda tentação nós vamos ler em Mateus, capítulo 4, versículos 5 a 7. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja o que aconteceu. Primeira tentação, não houve Bíblia para parte do diabo. O diabo só falou: você está com fome, come, né? Ele usou a sua necessidade do corpo para te levar a pecar, seu desejo, sua fome, né? O diabo pode usar a sua fome de alguma coisa para te levar a pecar. Segunda tentação, a primeira tentação Jesus respondeu com a Bíblia, né? Nem só de pão viverá o homem. Aí Satanás pensou: opa, ele está usando a Bíblia, então vou usar a Bíblia também, vou usar a Bíblia com ele, vou tentar derrubá-lo com Bíblia. Está escrito lá, ele está citando aí um salmo. Qual que é o Salmo 91, versículos 10 e 11, que as palavras de Satanás aqui estão no Salmo 91, 10 e 11. Dará ordens aos seus anjos que o sustentam, está escrito lá. Está vendo? Então, você pula aqui. Você não é filho de Deus? O salmo não vai se aplicar a você? Você é o filho de Deus. Então pula que os anjos vão te pegar. O que é esse pular aqui? Que pináculo do templo é esse, né? Primeiro, eles estavam no deserto, agora estão em Jerusalém. Houve um transporte sobrenatural aqui. Isso não é uma visão. Se fosse uma visão, não teria sentido a tentação, né? Você vai pular numa visão? Está fisicamente ali. Houve um transporte sobrenatural dos dois para o pináculo do templo. Mas o pessoal não viu Jesus voando assim? Não viu Jesus voando. Ele aparece ali no pináculo do templo. Não sei se é de dia, se é de noite, mas tem gente ali no pináculo do templo. Esse pináculo é no alto do templo. Você tem uma das quinas ali do templo. Dizem que tinha um barranco ali onde tinha um muro de arrimo de cerca de 130 metros de altura, muito alto. Então não é só pular aqui da igreja dos Miller, né? Vamos ver o que acontece. 130 metros é muita coisa, 135, alguma coisa assim. E o diabo então usa. Dizem que o Tiago, irmão de Jesus, foi morto sendo empurrado desse pináculo aí do templo. A tradição fala isso. Então Jesus está ali. E ele então responde: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Porque o diabo pegou um salmo que fala da proteção de Deus sobre os seus filhos, sobre os seus ungidos, o seu ungido, né? Então os anjos vão servi-lo, os anjos vão protegê-lo, sim. O salmo fala da proteção de Deus sobre aqueles que confiam em Deus. Não fala da proteção de Deus contra aqueles que tentam a Deus, né? Então o diabo pega uma verdade e dá uma misturada ali, né? E usa o salmo fora do contexto. O salmo não diz para você tentar a Deus para ver se ele te ajuda. Não, ele fala disso. Se houver situação que exija proteção, ele vai te proteger. É isso que o salmo fala. E Jesus dá uma resposta assim, que acaba com o debate, né? Aí
acabou assim, matou o debate, né? O diabo queria debater a Bíblia com Jesus e não deu certo. Vocês já assistiram debate bíblico na internet, na televisão? É chato, sabe por quê? Porque eles ficam assim, um entra com um argumento, outro argumento, um você está vendo que está claramente certo e o outro continua respondendo assim. Com Jesus, os debates não eram assim. Seja com o fariseu, com o saduceu, com o escriba ou com o diabo, você pode decorar a Bíblia. Para Jesus, o cara entra com um argumento, Jesus dá uma resposta assim e deixa todo mundo sem fala. E Jesus conhecia tanto a Bíblia, interpretava tão bem a Bíblia, que era uma palavra só o debate, não tinha graça o debate com Jesus, porque ele falava uma palavra assim, e o cara ia responder, e eles saíam envergonhados, e o diabo ficou envergonhado também, ele esqueceu. Na terceira tentação, ele não vai nem para a Bíblia mais, ele vai dizer, isso aqui não vai dar certo, vou tomar uma surra aqui se eu for usar a Bíblia para falar com Jesus. Então ele muda a estratégia de novo na terceira tentação. A segunda tentação, então a primeira tentação eu chamei, coloque sua fome acima da vontade de Deus. A segunda tentação, eu coloquei um título assim, exija que Deus faça o que você quiser, que era o que o diabo estava tentando Jesus fazer, né? Deus, eu vou me jogar, só tem que me pegar o que está escrito na Bíblia. Mas eu exijo, eu determino que o Senhor me pegue. Então, você está também, essa é a tentação, que Jesus do nada fizesse uma coisa dessas e exigisse que Deus o livrasse, porque tem um texto falando alguma coisa assim. A terceira tentação, eu dei o título, esqueça a lei de Deus para subir na vida. Essa foi a tentação. Então não usou mais a Bíblia, ele usou o poder para seduzir Jesus, né? Mateus 4, 8 a 10. Eu acho que eu vou ler o de Lucas aqui, Lucas 4, 5 a 8, vamos ver? Lucas 4, 5 a 8, tanto faz, né? Esse aqui, a descrição é praticamente igual aos dois. Eu vou usar o de Lucas 4, 5 a 8. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, então eles saem do pináculo do templo, de novo teletransportando para uma outra montanha, né? Levando ao alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Parece que congela o tempo assim, ele tem uma visão ali dos impérios deste mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Você vê que as primeiras tentações são sutis. Parece que o diabo não está apresentando nada pecaminoso, né? Come pão aqui, pula aqui, Deus vai te pegar. Parece que ele não está oferecendo nenhum pecado contra a lei de Deus. Aqui ele coloca uma decisão. Tudo bem, já vi que não dá para discutir com você, então vou fazer o seguinte: Deus prometeu o reino aqui, né? Só que tem o seguinte, esse reino é meu. Se você tentar assumir agora, os homens vão te rejeitar. Você está vendo, eles vão rejeitar. E você vai sofrer muito. Eu te ofereço um atalho aqui, já é meu. Já me foi dado. Provavelmente ele está se referindo ao Éden, quando Adão, que era o regente aqui no mundo, né? Ele cai e essa regência passa para o diabo. É meu. Os impérios do mundo me servem. Então eu te dou. Eu vou passar o controle para você, né? Só eu vou estar acima de você. A gente monta aqui o nosso reino. Em vez de Deus Pai que quer que você sofra para pegar o reino, vai ser eu. E eu não quero que você sofra. Eu te dou o reino assim, sem você tem que passar por esse sofrimento todo, né? E você já assume agora. Não precisa esperar tudo isso aí. Você assume agora e a gente vai reger esse mundo aqui, né? Essa foi a tentação e já crava contra a lei de Deus. Só que você tem que me adorar. E aí Jesus responde com a lei de Deus. Ele cita o Shema, o Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto, né? Ele cita aí o Deuteronômio 6. Então ele faz a decisão. Você também é tentado assim? Tem horas que é uma confusão mental que Satanás coloca na tua mente. Será que é errado assistir isso aqui?
Ou será que convém fazer isso? Isso aqui não é muito verdade, mas eu vou fazer. Aí, outras vezes não. Você sabe que está errado, você sabe que é horroroso, mas você decide se arriscar contra Deus. Eu vou nessa, depois eu me acerto com Deus, né? E a tentação é meio assim para Jesus, é contra Deus, mas você vai nessa, né? Então, é errado casar com incrédulo, mas eu me acerto com Deus depois. Eu não tenho motivo para me separar, mas motivo bíblico, né? Mas eu não aguento essa mulher, eu vou separar, depois me acerto com Deus. Eu sei que biblicamente é errado, mas eu me acerto com Deus. Então, muita gente pensa assim: você sabe, mas você vai e se arrisca, né? Como assim? E na verdade, o que acontece? Só para finalizar então a aula, Jesus então fala isso: o Senhor teu Deus adorará, só Ele darás culto. Então Satanás o abandona, versículo 13 diz: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não é que ele passou o resto da vida sem ser tentado, mas aqui parou. E aí vieram os anjos de Deus e o serviam, diz Mateus. Então os anjos de Deus o serviam. O interessante é que Jesus, tendo rejeitado as 3 ofertas de Satanás, ele recebe justamente aquilo que o Satanás tinha usado para tentá-lo. Quando ele fala do pináculo do templo: olha, se joga aí, porque os anjos vão te sustentar, né? E Jesus fala: não me jogo, eu obedeço a Deus. E o que acontece como consequência? Os anjos vêm no deserto e de fato o servem. E o Salmo 91 se cumpre sobre Jesus. Ele de fato foi sustentado aí e servido por anjos logo depois do final desta tentação. E um dia ele voltará para assumir esse reino de glória aqui na terra. Amém, irmãos? Então, vamos encerrar. Semana que vem, qual é o assunto? Nós vamos falar sobre o início do ministério de Cristo e o chamado aí dos discípulos, né? Simão Pedro, Filipe e Natanael, e as bodas de Caná da Galileia. Ok?